Existem segredos de família que deveriam morrer conosco, mas existem outros que precisam ser contados para que nunca mais se repitam. E o meu é desses que queima a alma até sair pela boca. Imagina você ser presa por seus 15 irmãos e ficar paralisada, sem saber o que fazer. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Zuleika Cordeiro Santos, mas todo mundo aqui me chama de Dona Zuca ou Vó Zuca. Tenho 78 anos bem vividos. Nascida em fevereiro de 1946, numa cidadezinha que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Poço Redondo, lá no sertão de Sergipe, onde o sol rachava a terra e as famílias se escondiam atrás de portões altos e silêncios ainda mais altos. Nasci numa época em que as mulheres não tinham voz, as crianças não tinham direitos, e os patriarcas mandavam como se fossem reis de seus pequenos impérios. Minha história é sobre uma dessas famílias que de fora parecia abençoada por Deus, mas por dentro guardava segredos que até hoje me fazem acordar de madrugada suando frio. Gente, me contem aí nos comentários de que cantinho do Brasil vocês estão assistindo essa velha contar suas memórias. E também me diga seu nome para eu saber quem você é. E se estão gostando, não esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Vocês não sabem como isso aquece meu coração e me dá força para dividir essas lembranças com vocês. Sou filha de Joaquim Cordeiro, um homem que na cidade era conhecido como próspero fazendeiro. Dono de terras que se perdiam de vista e de uma família numerosa que era inveja de muitos. Para quem via de longe, éramos a prova viva de que Deus abençoa quem trabalha duro e respeita a família. Mas família, meus queridos, às vezes é apenas uma palavra bonita para disfarçar os maiores horrores que podem acontecer entre quatro paredes. Meu pai era um homem alto, de ombros largos, mãos calejadas e voz que não precisava se levantar para ser obedecida. Tinha aqueles olhos pequenos e penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas, descobrindo mentiras antes mesmo delas serem ditas. Usava sempre camisa de algodão cru, chapéu de couro e botas que faziam barulho no piso de cimento da casa grande, anunciando sua presença antes mesmo dele aparecer. Joaquim Cordeiro não era só meu pai. Era o patriarca absoluto de uma família que tinha crescido de um jeito muito particular. Além de mim, que era a única menina, moravam na nossa propriedade 15 meninos e rapazes que ele chamava de meus filhos, embora nem todos fossem realmente seus filhos de sangue. A coisa tinha começado quando eu era ainda muito pequena. Meu pai tinha uma filosofia muito própria sobre família e responsabilidade. Quando algum irmão dele passava por dificuldades, quando algum primo ficava órfão, quando algum parente distante não tinha onde deixar os filhos homens, papai abria as portas da nossa casa. Família se ajuda, dizia ele, e homem que se preza não deixa sangue do seu sangue passar necessidade. Assim, ao longo dos anos, nossa casa foi se enchendo de meninos. Tinha meus 3 irmãos legítimos, João, Pedro e Miguel, que eram filhos do primeiro casamento de papai. Tinha os 5 filhos que ele teve com mamãe depois de mim: Antônio, Francisco, José, Manuel e Severino. E tinha os 7 primos que vieram morar conosco em épocas diferentes. Filhos de tios que morreram, de parentes que emigraram, de famílias que se desfizeram por motivos que ninguém explicava direito para uma menina. Nossa casa era imensa, construída no estilo das casas grandes antigas, com 3 alas diferentes ligadas por corredores compridos e varandas que davam volta completa na construção. A ala principal era onde ficavam os quartos de papai e mamãe, a sala de visitas, a copa e a cozinha grande onde Dona Conceição, nossa cozinheira, preparava comida para quase 20 pessoas todos os dias. Na ala leste ficavam os quartos dos meninos mais velhos. Cada quarto acomodava 2 ou 3 deles, e era onde rolavam as conversas de homem, os segredos que eu não podia saber, as decisões que eram tomadas longe dos ouvidos femininos. Na ala oeste ficavam os meninos mais novos, sempre supervisionados pelos mais velhos, numa hierarquia rígida que papai havia estabelecido desde o primeiro dia. E eu tinha meu próprio quarto na ala principal, bem pertinho do quarto dos meus pais, como convinha à única menina da casa. Um quarto com cama de ferro pintada de branco, guarda-roupa de madeira de lei que tinha pertencido à minha avó,
e uma janela que dava para o pátio interno onde as galinhas ciscavam e onde eu passava as tardes bordando ou ajudando mamãe com os afazeres domésticos. Mamãe se chamava Rosa Cordeiro, uma mulher pequenina e delicada que tinha vindo da Bahia para se casar com papai quando eu tinha apenas 2 anos. Ela era minha madrasta, mas nunca fez diferença entre mim e os filhos que teve depois. Rosa era uma mulher de poucas palavras, sempre ocupada com alguma coisa, cuidando da horta, supervisionando a limpeza da casa, organizando as refeições, costurando roupas para aquela multidão de homens que moravam conosco. Ela tinha mãos pequenas, mas fortes, sempre cheirando a sabão de coco e água de lavanda, e um jeito carinhoso de alisar meu cabelo quando eu chegava perto dela nas tardes quietas. Mamãe Rosa nunca falava sobre o passado, nunca contava como tinha sido sua vida antes de chegar à nossa fazenda. Era como se ela tivesse nascido no dia em que se casou com papai e tudo que veio antes não importasse mais. A rotina da nossa casa era como um relógio suíço. Tudo funcionava no horário certo. Cada pessoa sabia exatamente qual era seu papel, e ninguém ousava questionar as regras que papai havia estabelecido. Acordávamos todos às 5 da manhã com o som do sino que ele tocava no alpendre. Os meninos saíam para as lidas do campo, cuidar do gado, alimentar os porcos, trabalhar na plantação de milho e feijão que sustentava aquela gente toda. Eu ficava em casa com mamãe, aprendendo os afazeres de mulher. Ajudava a preparar o café da manhã para quase 20 pessoas, lavava e passava as roupas daqueles homens todos, cuidava das galinhas, regava a horta. Era uma vida dura, mas na época eu achava normal. Não conhecia outro jeito de viver, não sabia que existiam famílias diferentes da nossa. Papai controlava tudo com mão de ferro. Decidia que roupa cada um ia vestir, que comida ia ser servida, que trabalho cada menino ia fazer, até que horas podiam ficar acordados. Ninguém saía da propriedade sem permissão dele. Ninguém recebia visitas sem ele saber. Ninguém falava alto demais ou ria alto demais quando ele estava por perto. Mas o controle dele sobre mim era ainda maior. Eu não podia conversar sozinha com nenhum dos meninos. Não podia sair nem mesmo para o terreiro sem companhia de mamãe. Não podia usar vestidos que ele considerasse provocantes, que na cabeça dele era qualquer coisa que mostrasse o tornozelo ou que não fosse completamente fechada no pescoço. Mulher direita não dá motivo para conversa, ele sempre dizia. E minha filha vai ser uma mulher direita, mesmo que eu tenha que quebrar as pernas de quem ousar olhar para ela com malícia. Os meninos da casa tinham idades variadas. Os mais velhos, João e Pedro, já passavam dos 20 anos e ajudavam papai com os negócios mais sérios da fazenda. Eram homens feitos, de barba cerrada e mãos ásperas de tanto trabalho, que papai tratava quase como sócios menores. Eles tinham até permissão para sair na cidade aos sábados, desde que voltassem antes do anoitecer e não trouxessem más influências para dentro de casa. Os do meio, que incluíam meus irmãos legítimos Miguel, Antônio e Francisco, tinham entre 15 e 19 anos. Eram os mais barulhentos, os que às vezes testavam os limites da paciência de papai, os que sonhavam com o dia em que poderiam sair daquela propriedade e conhecer o mundo lá fora. Mas eram também os mais leais a papai, os que mais reproduziam seus comportamentos e suas opiniões. E os mais novos, de 10 a 14 anos, eram uma mistura de primos órfãos e meus irmãos menores. Esses viviam sempre assombrados, sempre tentando agradar os mais velhos, sempre com medo de fazer alguma coisa errada que resultasse numa surra ou num castigo que podia durar semanas. Porque papai não era homem de conversa quando alguém desobedecia. Sua correção vinha na forma de trabalho dobrado, comida reduzida ou mesmo umas boas palmadas com a correia de couro que ele usava na cintura. Quem não aprende com a palavra, aprende com a dor, ele sempre dizia. E todos naquela casa sabiam que ele falava sério. Nossa propriedade ficava a quase 1 hora de carro da cidade de Poço Redondo, numa estrada de terra que virava lama na época das chuvas e virava poeira na seca. Éramos isolados do mundo, uma família completa vivendo quase como se fosse um pequeno país com suas próprias leis e costumes.
Papai gostava dessa vida isolada. Dizia que na cidade havia muitas tentações, muitas más influências, muita gente que não prestava. Aqui dentro eu sei o que acontece, ele costumava falar. Sei quem entra, quem sai, o que cada um faz. Aqui minha família está protegida do mundo lá fora. E era verdade. Éramos protegidos do mundo lá fora. Mas ninguém me protegia do mundo que existia dentro daquela casa, nos corredores escuros, nos quartos dos fundos, nos silêncios pesados que caíam sobre todos nós sempre que papai saía para resolver negócios na cidade. Foi numa sexta-feira de março de 1960, quando eu tinha acabado de fazer 14 anos, que descobri que existem tipos diferentes de proteção e que, às vezes, quem deveria nos proteger é exatamente quem mais devemos temer. Naquela sexta-feira de março de 1960, acordei com um sentimento estranho no peito, como se alguma coisa no ar tivesse mudado durante a noite. Era final do verão no sertão e o calor já estava ficando insuportável mesmo de manhã cedo. Papai estava mais sério que o normal durante o café, falando baixo com João e Pedro sobre uns negócios que precisava resolver na cidade. Vou ter que passar a tarde toda fora, disse ele, mexendo o café com açúcar mascavo. Tenho que conversar com o coronel Antônio sobre a venda daquelas cabeças de gado, e depois preciso ir no cartório resolver uns papéis da escritura do terreno novo. Era uma sexta-feira como tantas outras. Papai sempre saía nas sextas para resolver os negócios da semana, deixando João no comando da propriedade. Mas desta vez, alguma coisa era diferente. Eu sentia no olhar dos meninos, no jeito como eles se comportavam durante o café, como se todos soubessem de algo que eu não sabia. Depois que terminamos de comer, papai foi se arrumar. Colocou a camisa branca mais bonita, a calça de brim nova e as botas de couro que ele só usava para ir na cidade. Passou brilhantina no cabelo, colocou o chapéu e saiu para a varanda onde a caminhonete Ford azul estava esperando. João, você fica responsável por tudo aqui, disse ele, ajustando as chaves no bolso. Qualquer problema, você resolve. E cuidado com os meninos mais novos. Não quero bagunça na minha ausência. O que aconteceu depois daquele momento mudou minha vida para sempre. O som do motor da caminhonete ligando ecoou pelo pátio como um sino tocando a hora da morte. Era um som que eu havia escutado centenas de vezes antes, mas que naquele dia ganhou um significado completamente diferente. Papai acelerou devagar, como sempre fazia, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou alguns minutos para assentar. Ficamos todos parados na varanda, vendo a caminhonete desaparecer na curva da estrada. E foi então que percebi como o silêncio que desceu sobre a casa era diferente do silêncio normal. Era um silêncio pesado, carregado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Mamãe Rosa entrou para a cozinha sem dizer palavra, e eu a segui para ajudar com a louça do café. Mas enquanto lavávamos as xícaras e os pratos, eu sentia os olhares dos meninos nas minhas costas, como se eles estivessem me estudando, me avaliando. Mamãe, posso ir para o quintal cuidar das galinhas? Perguntei quando terminamos com a louça. Pode sim, minha filha. Mas não demore, que hoje vamos fazer o pão para a semana. Saí para o quintal tentando me ocupar com as tarefas normais do dia, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que alguma coisa estava errada. Os meninos andavam em grupos pequenos, sussurrando entre eles, parando de falar quando eu passava perto. Era como se existisse uma conversa acontecendo que eu não podia ouvir. Deve ter sido umas 2 horas depois que papai saiu, quando eu estava no galinheiro juntando os ovos do dia, que Miguel apareceu na porta. Miguel era meu irmão de sangue, 3 anos mais velho que eu, um rapaz alto e magro que sempre tinha sido carinhoso comigo. Mas naquele dia havia algo diferente no jeito dele me olhar. Zuca, preciso falar com você, disse ele, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma voz baixa, meio rouca, como se ele estivesse nervoso. Que foi, Miguel? Aconteceu alguma coisa? Vem comigo. Tem uma coisa que você precisa aprender. Alguma coisa no tom dele me deixou gelada por dentro. Larguei a cesta com os ovos ali mesmo no chão do galinheiro e comecei a andar na direção oposta à dele. Miguel, não estou entendendo. Aprender o quê? Você já tem 14 anos, Zuca.
Já está na idade de saber certas coisas sobre como as mulheres devem se comportar com os homens da família. As palavras dele me atingiram como um balde de água fria. Comecei a correr em direção à casa, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço, não com violência, mas com uma firmeza que deixou claro que eu não tinha escolha. Não adianta correr, Zuka. Mamãe Rosa está ocupada na cozinha e não vai te ouvir. E mesmo que ouvisse, ela sabe que isso faz parte da sua educação. Que educação? Do que você está falando? Você vai entender quando chegarmos lá. Ele me levou pela mão, atravessando o pátio interno em direção aos fundos da casa, onde ficavam os quartos dos meninos mais novos. Mas em vez de entrar em algum dos quartos, ele parou na frente de uma porta que eu conhecia bem, mas que raramente abria. Era o quarto que papai usava para guardar ferramentas antigas, algumas sacas de milho e outras coisas que não cabiam no depósito principal. Miguel, por que estamos indo para o quarto das ferramentas? Porque é lá que as meninas da nossa família aprendem a se tornar mulheres. Ele abriu a porta, e o que eu vi dentro me deixou sem ar nos pulmões. Não era mais um depósito bagunçado. Alguém havia arrumado o quarto, colocado um colchão velho no chão, pendurado uma cortina na única janela pequena. Era como se fosse um quarto preparado especialmente para alguma coisa. Entra, Zuka. Não, eu não quero entrar. Não é uma questão de querer, é uma questão de obedecer. Foi quando outros passos ecoaram no corredor atrás de nós. Me virei e vi João se aproximando, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Atrás dele vinham Pedro, Antônio, Francisco. Um por um, todos os meus irmãos e primos foram aparecendo, formando um semicírculo ao redor da porta do quarto. João, o que está acontecendo? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Está acontecendo que você vai aprender qual é o seu lugar nesta família, Zuka. Vai aprender a servir os homens que cuidam de você. Eu não entendo. Não precisa entender agora. Precisa só obedecer. Foi João quem me empurrou para dentro do quarto. Não foi um empurrão violento, mas foi firme o suficiente para me fazer tropeçar e cair sentada na beirada do colchão. A porta se fechou atrás de mim com um barulho seco que ecoou como um tiro. Fiquei ali sentada, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, ouvia vozes baixas, sussurros, como se eles estivessem organizando alguma coisa. Era como se existisse um plano que todos conheciam menos eu. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a porta se abriu novamente. Dessa vez foi Pedro quem entrou, fechando a porta atrás de si. Pedro era o segundo mais velho, um rapaz de 20 anos, forte e silencioso, que sempre me tratou como irmã caçula. Mas quando ele me olhou naquele momento, seus olhos estavam diferentes. Eram os olhos de um estranho. Zuka, você vai ficar quietinha e vai fazer tudo o que eu mandar, entendeu? Pedro, eu quero sair daqui. Quero voltar para perto da mamãe. Mamãe Rosa sabe que você está aqui. Ela sabe o que vai acontecer. Isso faz parte da educação de toda menina desta família. Que educação? Eu não entendo. Você não precisa entender, só precisa obedecer. Foi quando eu percebi que não havia escape. Que aqueles homens que eu havia chamado de irmãos a vida inteira tinham se transformado em algo completamente diferente. E que aquele quarto havia sido preparado especificamente para mim, para aquele momento, para alguma coisa terrível que eu ainda não conseguia compreender completamente. Pedro se aproximou devagar e eu me encolhi no canto do colchão. Minha mente estava correndo, tentando entender como tinha chegado àquela situação, como os homens que deveriam me proteger tinham se tornado minha ameaça. Por favor, Pedro, eu não fiz nada de errado. Por que estão fazendo isso comigo? Você não fez nada de errado. Você só chegou na idade certa. Foi então que ele se abaixou na minha altura e segurou meu queixo com firmeza, me forçando a olhar nos olhos dele. Agora você vai aprender a primeira lição sobre ser mulher nesta família. Vai aprender que nossa palavra é lei e que você existe para nos servir. Tentei me levantar, tentei correr para a porta, mas ele me segurou com facilidade. Era como tentar fugir de uma montanha. Pedro era 2 vezes maior que eu, 2 vezes mais forte, e estava determinado a fazer alguma coisa que eu ainda não conseguia entender completamente. Shhh! Ele sussurrou,
como se estivesse acalmando um animal assustado. Vai ser rápido se você não resistir. Vai ser muito pior se você lutar. Foi naquele momento que entendi o que estava acontecendo. Entendi para que servia aquele quarto. Entendi por que todos os meninos estavam envolvidos. Entendi por que Mamãe Rosa não tinha vindo me procurar. Era um ritual, uma tradição, algo que acontecia toda sexta-feira, quando papai saía para a cidade. E eu era a nova participante desse ritual. O que aconteceu depois, nesses primeiros minutos com Pedro, foi o início do meu pesadelo. Não vou descrever os detalhes do que ele fez comigo naquele quarto, porque algumas dores são profundas demais para serem colocadas em palavras. Mas quando ele terminou, quando se levantou e ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido, eu já não era mais a mesma menina que havia entrado ali. Agora é a vez do Miguel, disse ele, se dirigindo à porta. Lembra, se você gritar, se você tentar fugir, vai ser pior da próxima vez. Muito pior. A porta se abriu e se fechou. Pedro saiu, Miguel entrou, e eu entendi que aquilo estava apenas começando. Um por um, eles entraram naquele quarto. Não todos os 15 de uma vez. Alguns eram pequenos demais, outros ficavam de guarda para ter certeza de que Mamãe Rosa não viesse nos interromper. Mas foram muitos. Muitos mais do que uma menina de 14 anos deveria conseguir suportar. Entre um e outro, eu ficava sozinha por alguns minutos, deitada naquele colchão que cheirava a mofo e suor, olhando para o teto de madeira velha e tentando entender como minha vida havia se transformado naquele inferno em questão de horas. Foi durante um desses intervalos que eu me levantei, trêmula, e fui até a porta. Tentei abrir, mas estava trancada por fora. Bati devagar, sussurrando: "Por favor, me deixem sair. Eu prometo que não vou contar para ninguém. Prometo que vou ser obediente. Só me deixem sair." Do outro lado da porta, ouvi a voz de João. "Ainda não acabou, Zuca. Faltam alguns." E foi então que eu me aproximei da janela pequena e entendi por que tinham colocado aquela cortina. Não era para escurecer o quarto, era para abafar os sons, para que mesmo se eu gritasse, mesmo se eu implorasse por socorro, ninguém do lado de fora conseguisse ouvir. Me ajoelhei no chão de terra batida e, com as mãos tremendo, peguei uma toalha velha que estava jogada num canto. Enrolei ela bem apertada e empurrei na fresta debaixo da porta. Era o último pedaço de esperança se esvaindo. Eu mesma estava ajudando a abafar meus próprios gritos. Era para abafar os sons. Sussurrei para mim mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto, para que ninguém, nem mesmo Deus, pudesse ouvir. E foi assim que passei aquela tarde interminável de sexta-feira, medindo o tempo não pelos ponteiros de um relógio, mas pela angústia da espera, esperando que acabasse, esperando que o próximo fosse o último, esperando pelo som abençoado da caminhonete de papai voltando da cidade, que significaria o fim daquele tormento. Quando finalmente ouvi o ronco do motor Ford subindo a estrada de terra, já era quase de noite. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo, e eu estava destroçada no chão daquele quarto, sem forças nem para chorar mais. A porta se abriu pela última vez naquele dia. João entrou, me ajudou a me levantar e disse com uma voz que tentava ser gentil: "Agora você já sabe como as coisas funcionam aqui. Toda sexta-feira, quando papai sair, você vem para este quarto. É assim que sempre foi com as mulheres desta família. É assim que sempre vai ser. E se eu contar para papai? Papai sabe, Zuca. Quem você acha que construiu este quarto? Gente, vocês estão conseguindo mesmo acreditar no que estou contando? Me digam nos comentários se vocês tinham irmãos e como era sua relação com eles. Eu juro que vou ler todos." As palavras de João ecoaram na minha cabeça como um sino rachado. Papai sabe. Quem você acha que construiu este quarto? Naquele momento, tudo que eu acreditava sobre minha família, sobre proteção, sobre amor, desmoronou como um castelo de areia tocado por uma onda violenta. Voltei para a casa principal cambaleando, as pernas fracas, a mente tentando processar o que havia acabado de descobrir. Mamãe Rosa estava na cozinha preparando o jantar, como se fosse um dia qualquer. Quando me viu,
Apenas acenou com a cabeça e disse: vai se lavar e trocar de roupa. Seu pai vai chegar logo e a gente precisa jantar. Não havia surpresa na voz dela. Não havia preocupação. Era como se ela soubesse exatamente onde eu havia passado a tarde e por quê. Fui para o meu quarto como uma sonâmbula. Me olhei no espelho pequeno que ficava em cima da cômoda e não reconheci a pessoa que estava me encarando de volta. Era ainda Zuleika, mas uma Zuleika diferente. Uma que sabia coisas que não deveria saber. Uma que havia perdido alguma coisa que nunca mais poderia recuperar. Quando papai chegou naquela noite, cumprimentou todo mundo normalmente, perguntou como havia sido o dia, elogiou o cheiro da comida que mamãe havia preparado. Durante o jantar, conversou sobre os negócios na cidade, sobre o preço do gado, sobre a chuva que estava demorando para chegar. Era uma conversa normal de uma família normal. Exceto que nada mais era normal para mim. Tentei comer, mas a comida não descia. Tentei participar da conversa, mas as palavras não saíam. Papai me olhou por cima da mesa e perguntou: Zuca, você está quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Foi João quem respondeu, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Ela aprendeu algumas lições importantes hoje, pai. Lições sobre responsabilidade e obediência. Papai balançou a cabeça, aprovando. Muito bem. Uma mulher só vira mulher de verdade quando aprende qual é o seu lugar no mundo. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, comecei a entender que não havia para onde correr. Não havia autoridade maior que papai naquela propriedade. Não havia lei além da lei dele. E, aparentemente, essa lei incluía o que havia acontecido comigo naquela tarde. Passei a semana inteira vivendo numa névoa estranha. Durante o dia, tentava me ocupar com as tarefas normais. Ajudar mamãe, cuidar das galinhas, lavar roupa. Mas minha mente estava sempre voltando para aquele quarto dos fundos, para as palavras de João, para a certeza terrível de que aquilo ia se repetir na sexta-feira seguinte. Os meninos se comportavam comigo de forma diferente agora. Não era crueldade aberta, mas uma intimidade forçada que me dava arrepios. Um olhar demorado demais durante o café da manhã. Uma mão no meu ombro que ficava apoiada tempo demais. Comentários que tinham duplo sentido e que só eu entendia. Miguel, meu próprio irmão de sangue, começou a me tratar como se eu fosse propriedade dele. Mandava eu buscar água para ele se lavar. Mandava eu arrumar a cama dele. Falava comigo num tom de autoridade que nunca havia usado antes. Zuca, vem cá pentear meu cabelo, dizia ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Zuca, vai lá no meu quarto pegar minha camisa limpa. Zuca, você esqueceu de lavar minha calça. Vai lavar agora. Era como se, depois daquela primeira sexta-feira, eu tivesse me tornado uma empregada pessoal de todos eles. Não apenas uma irmã, mas alguma coisa menor, alguma coisa que existia para servir. Mamãe Rosa observava tudo isso sem dizer palavra. Às vezes eu sentia vontade de correr para ela, de chorar no colo dela, de implorar para que me protegesse. Mas sempre me lembrava das palavras dela naquela tarde. Vai se lavar e trocar de roupa. Ela sabia. Ela sempre soube. E de alguma forma, ela achava que aquilo estava certo. A segunda sexta-feira chegou como uma sentença de morte. Acordei naquele dia com o estômago embrulhado, mal consegui tomar café. Passei a manhã inteira vomitando de nervoso. Quando papai anunciou que ia sair para a cidade, senti minhas pernas ficarem bambas. Tenho que ir em Aracaju hoje, disse ele, ajustando o chapéu. Vou resolver uns negócios com um comprador de gado de lá. Pode ser que eu demore mais que o normal. Mais que o normal. Isso significava mais tempo naquele quarto dos fundos. Mais tempo de tormento. Mais tempo de humilhação. Dessa vez, quando ouvi o som da caminhonete se afastando, não tentei me enganar pensando que talvez não acontecesse nada. Eu sabia que ia acontecer. Sabia que era inevitável. Sabia que aquilo era minha vida agora. Foi Antônio quem veio me buscar desta vez. Antônio, que tinha 17 anos e sempre havia sido o mais alegre dos meus irmãos. Mas quando ele apareceu na porta da cozinha e disse: "Vem, Zuca", sua alegria havia sumido. No lugar, havia algo que me lembrava de papai. Uma autoridade fria e implacável. Fui com ele porque não tinha escolha. Caminhei pelos corredores da casa que conhecia desde que nasci,
mas que agora pareciam estranhos, ameaçadores. Cada passo me levava para mais perto daquele quarto que havia se tornado o centro do meu pesadelo. Dessa vez, quando cheguei lá, vi que haviam feito algumas melhorias. Tinham colocado uma bacia com água e sabão num canto para eu me limpar entre um e outro. Tinham pendurado um espelho pequeno na parede, como se eu precisasse me ver durante aquela tortura. Tinham até colocado uma cadeira velha, onde eles podiam se sentar e esperar a sua vez. Você já sabe como funciona, disse Antônio, fechando a porta atrás de nós. Não preciso explicar de novo. E assim começou minha segunda sessão naquele inferno. Dessa vez, sabia o que esperar. Sabia que seria Pedro primeiro, depois Miguel, depois os outros. Sabia que duraria horas. Sabia que no final eu estaria quebrada no chão, esperando pelo som da caminhonete de papai. Mas houve uma diferença nessa segunda vez. Durante os intervalos, quando ficava sozinha naquele quarto, comecei a observar os detalhes ao meu redor com mais atenção. Comecei a estudar cada pessoa que entrava, cada comportamento, cada palavra. Não era consciente ainda, mas estava começando a procurar por rachaduras naquela muralha de crueldade. Foi durante a terceira sexta-feira que percebi algo importante. Nem todos eles participavam com o mesmo entusiasmo. Alguns pareciam estar ali por obrigação, não por vontade própria. Alguns evitavam olhar nos meus olhos. Alguns tremiam quase tanto quanto eu. Em particular, notei que Carlinhos, um dos primos mais novos que tinha apenas 15 anos, ficava sempre por último na fila. E quando chegava a vez dele, sempre inventava alguma desculpa para não entrar. Estou com dor de barriga, dizia ele. Estou muito cansado hoje. Acho que ouvi barulho de carro na estrada. Os outros zombavam dele, chamavam ele de fresco, de menininha. Mas João sempre acabava deixando passar, talvez porque soubesse que papai logo chegaria e era melhor não insistir. Na quarta sexta-feira, algo mudou. Carlinhos não estava nem na fila. Quando perguntaram por ele, Miguel disse que estava doente, com febre, acamado. Mas eu sabia que não era verdade. Eu tinha visto ele trabalhando na horta de manhã cedo, saudável como sempre. Na quinta sexta-feira, a mesma coisa. Carlinhos doente novamente. E dessa vez, quando Francisco foi procurar por ele para ter certeza de que estava mesmo no quarto dele, não o encontrou em lugar nenhum. Deve ter ido pescar no açude, disse João, mas havia irritação na voz dele. Deixa pra lá. Já estamos perdendo tempo demais. Foi nessa quinta sexta-feira que tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto estava naquele quarto, sofrendo o que havia se tornado minha rotina semanal de horror, comecei a planejar. Comecei a pensar em Carlinhos. Comecei a me perguntar se ele poderia ser a rachadura que eu estava procurando. Carlinhos era filho de um tio de papai que havia morrido num acidente de trabalho 3 anos antes. Sua mãe havia se mudado para Recife logo depois, mas não tinha condições de levar o filho junto. Papai havia oferecido para criar o menino, e todos acharam que era um gesto de bondade e generosidade. Mas eu comecei a me perguntar se Carlinhos via as coisas da mesma forma. Se para ele, aquela casa era um lar ou uma prisão. Se ele participava daqueles rituais por vontade própria ou por medo. Se ele, como eu, estava procurando uma forma de escapar. Durante a semana que se seguiu, comecei a observar Carlinhos com mais atenção. Notei que ele sempre ficava mais afastado dos outros meninos. Notei que durante as refeições, ele comia em silêncio, olhando para o prato, como se quisesse se tornar invisível. Notei que à noite, quando os outros ficavam na varanda conversando e rindo, ele sumia para algum lugar. Uma noite de quinta-feira, descobri para onde ele ia. Acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro e, ao passar pela janela do corredor, vi uma sombra pequena no quintal. Era Carlinhos, sentado sozinho debaixo da mangueira grande, olhando para as estrelas. Havia algo na postura dele que me chamou a atenção. Não era a postura de alguém que estava apenas relaxando depois de um dia de trabalho. Era a postura de alguém que estava sofrendo, alguém que estava perdido. Alguém que, talvez, estivesse procurando respostas no céu noturno. Na sexta-feira seguinte, quando papai anunciou que ia viajar para a estância resolver uns problemas com a documentação de umas terras, senti o familiar aperto no estômago. Mas dessa vez, junto com o medo,
havia algo mais. Havia um plano se formando na minha cabeça. Quando João veio me buscar, como sempre fazia, fui com ele sem resistir. Entrei naquele quarto maldito pela 6ª vez, me deitei naquele colchão que já conhecia tão bem e esperei. Mas dessa vez estava prestando atenção em quem entrava e quem não entrava. Pedro entrou primeiro, como sempre. Depois Miguel, depois Antônio. Um por um, eles foram entrando e saindo, me usando como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse sentimentos, como se eu não fosse gente. Mas quando chegou perto do final, quando já eram quase 5 horas da tarde e o sol estava começando a se pôr, notei que Carlinhos não estava na fila de novo. E dessa vez, quando Francisco foi procurar por ele, voltou com uma expressão preocupada. Não encontrei ele em lugar nenhum. Procurei no quarto, na horta, no curral, no açude, nada. Então esquece, disse João, irritado. Se ele não quer participar, problema dele. Quando papai chegar e descobrir que ele está fugindo das responsabilidades, ele que se explique. Mas eu sabia que Carlinhos não estava fugindo das responsabilidades. Ele estava fugindo da tortura. E naquele momento, olhando para o teto daquele quarto onde tudo de ruim que havia acontecido na minha vida havia começado, tive certeza de que havia encontrado minha rachadura. Carlinhos era como eu. Carlinhos estava sofrendo. E talvez, só talvez, ele estivesse disposto a me ajudar a quebrar aquele ciclo de horror que havia se tornado nossa vida. Na semana que se seguiu, minha vida se transformou numa estratégia cuidadosa de observação. Sabia que precisava me aproximar de Carlinhos de alguma forma, mas também sabia que não podia ser óbvia. Qualquer movimento em falso, qualquer conversa suspeita, e João ou um dos outros poderia desconfiar e tornar tudo ainda pior para mim. Durante os dias, continuei com minhas obrigações normais. Ajudar Mamãe Rosa na cozinha, cuidar das galinhas, lavar roupas. Mas agora cada tarefa tinha um propósito duplo. Quando ia buscar lenha no quintal dos fundos, procurava por Carlinhos. Quando estendia roupa no varal, ficava de olho nos movimentos dele. Quando ajudava a servir as refeições, prestava atenção em como ele se comportava com os outros. O que descobri foi revelador. Carlinhos era tratado pelos outros meninos como um paria. Não era crueldade aberta, mas uma espécie de desprezo sutil que eu comecei a reconhecer. Durante as refeições, sempre sobrava para ele o pior pedaço de carne, a cadeira mais desconfortável. Quando eles dividiam tarefas, sempre davam para ele o trabalho mais pesado e desagradável. E quando faziam piadas ou contavam histórias, ele nunca era incluído. Era como se ele fosse tolerado ali, mas não aceito. Como se sua presença fosse uma obrigação, não um prazer. E quanto mais eu observava, mais percebia que isso não era por acaso. Havia algo sobre Carlinhos que incomodava os outros, algo que o tornava diferente da matilha. Uma terça-feira de manhã, finalmente consegui minha primeira oportunidade real de falar com ele. Mamãe Rosa havia mandado eu ir ao açude pequeno buscar água para lavar roupas, e quando cheguei lá, encontrei Carlinhos sentado na beirada, com os pés na água, olhando para o nada. "Oi, Carlinhos", disse eu, baixando o balde na água. Ele se assustou, como se tivesse sido pego fazendo alguma coisa errada. "Oi, Zuca. Desculpa, eu já estava saindo. Não precisa sair por minha causa. O açude é grande o suficiente para nós dois." Ele me olhou com uma expressão estranha, como se não estivesse acostumado com gentileza vinda de alguém da família. Ficamos alguns minutos em silêncio, eu enchendo o balde devagar para ganhar tempo, ele mexendo os dedos na água. "Carlinhos", disse eu finalmente, "posso te fazer uma pergunta?" "Pode. Você gosta de morar aqui?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele me olhou com olhos arregalados, como se eu tivesse perguntado algo perigoso. "Por que você está perguntando isso?" "Só curiosidade. Deve ser difícil estar longe da sua mãe, não é?" Foi como se eu tivesse tocado numa ferida aberta. Vi lágrimas se formando nos olhos dele e ele tentou esconder, desviando o olhar para longe. "Às vezes eu sonho que ela vem me buscar", sussurrou ele. "Mas sei que nunca vai acontecer. Ela nem tem dinheiro para a passagem de ônibus. E se você pudesse sair daqui, você sairia?" Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. "Por que você está perguntando essas coisas, Zuca? Se alguém ouvir..."
Ninguém vai ouvir. É só entre nós dois. Carlinhos ficou calado por um longo tempo, como se estivesse pensando se podia confiar em mim. Finalmente sua voz saiu baixinha, quase um sussurro. Eu sairia correndo. Sairia hoje mesmo se pudesse. Por quê? Você sabe por quê. E foi naquele momento que entendi que ele sabia sobre o quarto dos fundos. Sabia sobre as sextas-feiras. Sabia sobre o horror que eu vivia toda semana. E mais importante, ele não queria fazer parte disso. Carlinhos, disse eu, minha voz tremendo de nervosismo. Você já participou das coisas que acontecem quando o papai viaja? Ele ficou vermelho como um pimentão e balançou a cabeça vigorosamente. João quer que eu participe. Diz que faz parte de ser homem nesta família. Mas eu não consigo. Não é certo, Zuca. Não é certo o que eles fazem com você. Senti uma onda de alívio tão grande que quase desabei ali mesmo na beirada do açude. Havia encontrado alguém que via a situação da mesma forma que eu. Alguém que sabia que aquilo estava errado. Alguém que talvez pudesse me ajudar. E o que você faz quando eles mandam você ir lá? Me escondo, invento que estou doente, sumo para o mato, qualquer coisa para não ter que fazer aquilo com você. E eles não ficam bravos? Ficam. João disse que se eu continuar me recusando, ele vai contar para seu pai que sou um fraco, um inútil. Disse que seu pai pode me mandar embora. E você tem medo de ser mandado embora? Tenho e não tenho. Tenho medo porque não sei para onde ir. Mas também às vezes penso que seria melhor estar em qualquer lugar que não fosse aqui. Terminei de encher o balde, mas não me levantei para ir embora. Sabia que aquela conversa era importante demais para ser interrompida. Carlinhos, se eu te disser uma coisa, você promete que não vai contar para ninguém? Prometo. Eu estou pensando numa forma de sair desta situação, mas não posso fazer sozinha. Preciso de alguém que me ajude. Ele me olhou com uma mistura de esperança e medo. Que tipo de ajuda? Ainda não sei direito, mas sei que precisa ser alguém de dentro da família, alguém que conhece o esquema, alguém que eles confiam. E que, ao mesmo tempo, seja alguém que não concorda com o que está acontecendo. Você está falando de mim? Estou. Carlinhos ficou calado por um longo tempo, mexendo nervosamente as mãos. Eu podia ver que ele estava lutando consigo mesmo, pesando os riscos, tentando decidir se podia confiar em mim. Se eles descobrirem que conversamos sobre isso, disse ele finalmente. Eles não vão descobrir. Vamos ser cuidadosos. E o que você quer que eu faça? Por enquanto, nada. Só quero saber se posso contar com você quando chegar a hora. Se quando eu tiver um plano, você vai me ajudar a executar. E qual seria esse plano? Ainda não sei. Mas tem que ser algo que exponha o que eles estão fazendo. Algo que force papai a parar com isso. Seu pai sabe o que acontece, Zuca. Ele que mandou construir aquele quarto. Eu sei, mas uma coisa é ele saber e permitir em segredo. Outra coisa é se tornar público, se outras pessoas da cidade descobrirem. Papai se importa muito com a reputação dele. Carlinhos assentiu lentamente. É verdade. Ele ficaria furioso se alguém de fora soubesse. Então você vai me ajudar? Ele respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida dele. Vou. Não aguento mais viver assim. Não aguento mais saber que você está sofrendo e eu não faço nada para ajudar. Levantei o balde pesado de água e comecei a caminhar de volta para casa. Mas antes de sair de perto do açude, me virei para ele uma última vez. Carlinhos, a partir de agora, vamos ter que fingir que somos apenas primos normais. Não podemos dar nenhum sinal de que somos aliados. Combinado? Combinado. Mas como vamos nos comunicar? Deixa comigo. Vou pensar numa forma. Nos dias que se seguiram, Carlinhos e eu desenvolvemos um sistema discreto de comunicação. Quando eu queria falar com ele, deixava uma pedra pequena no parapeito da janela da cozinha. Quando ele via a pedra, sabia que deveria me encontrar no açude depois do jantar. Quando ele queria falar comigo, amarrava um fio de capim na cerca do galinheiro. Era arriscado, mas funcionava. Durante essas conversas secretas, começamos a desenvolver um plano. No início, eram apenas ideias vagas, pensamentos sobre como poderíamos expor o que estava acontecendo. Mas aos poucos, as ideias foram se tornando mais concretas, mais viáveis.
A inspiração veio numa quinta-feira à noite, quando papai chegou em casa com uma novidade. Havia comprado um gravador pequeno, desses que funcionavam com pilha para usar nos negócios dele. Queria gravar as conversas importantes que tinha na cidade para não esquecer dos detalhes depois. É a tecnologia moderna chegando ao sertão, disse ele, mostrando orgulhoso o aparelhinho para toda a família. Com isso aqui, não perco mais nenhum detalhe importante das minhas negociações. Quando vi aquele gravador, soube imediatamente qual seria nosso plano. Era perfeito. Era pequeno o suficiente para ser escondido, silencioso o suficiente para não ser percebido e poderoso o suficiente para capturar vozes claramente. Naquela noite, deixei a pedra no parapeito da janela. Quando encontrei Carlinhos no açude, ele viu no meu rosto que algo havia mudado. Tenho um plano, disse eu, mal conseguindo conter a excitação. E é um plano que pode funcionar. Expliquei para ele sobre o gravador, sobre como poderíamos usá-lo para registrar o que acontecia no quarto dos fundos. Se conseguíssemos uma gravação clara das vozes, das ordens, dos sons, teríamos uma prova irrefutável do que estava acontecendo. E depois que tivermos a gravação, perguntou ele. Aí você entrega para papai. Diz que descobriu por acaso que estava passando perto do quarto e ouviu. Finge que ficou horrorizado, que não sabia que isso estava acontecendo. E por que eu faria isso? Porque eu entregaria meus próprios primos e irmãos. Porque você é diferente deles, Carlinhos. Porque você tem consciência. E porque, quando papai ouvir aquela gravação e perceber que segredo da família dele está registrado num aparelho que pode ser ouvido por qualquer pessoa, ele vai ficar desesperado. Você acha que ele vai parar com tudo? Acho que ele não vai ter escolha. A reputação dele vale mais que qualquer coisa. Se existir risco dessa gravação chegar aos ouvidos de alguém de fora da família, ele vai fazer qualquer coisa para que isso não aconteça. Carlinhos ficou pensando por alguns minutos, visualizando o plano na cabeça dele. Quando você quer fazer isso? Na próxima sexta-feira. Papai disse que vai até Aracaju de novo, então vai demorar para voltar. Vai nos dar tempo suficiente para esconder o gravador, fazer a gravação e tirar ele de lá antes que alguém desconfie. E onde vamos esconder? Debaixo daquela cadeira velha que fica no canto. É o lugar perfeito. Fica perto o suficiente para capturar tudo, mas escondido o suficiente para ninguém ver. E se eles descobrirem o gravador durante as coisas? Não vão descobrir. Eles ficam muito concentrados no que estão fazendo para prestar atenção em detalhes. E além disso, é sempre meio escuro lá dentro. Saímos daquela conversa com nossos papéis bem definidos. Carlinhos ficaria responsável por pegar o gravador emprestado sem que papai percebesse. Eu ficaria responsável por escondê-lo no quarto na hora certa. E no final, ele entregaria a gravação para papai, fingindo ter descoberto tudo por acaso. Era um plano arriscado, cheio de variáveis que podiam dar errado. Mas era nossa única chance de quebrar aquele ciclo de horror que havia dominado minha vida pelos últimos meses. Era nossa única chance de transformar um dos monstros em nosso aliado, usando a própria estrutura de poder da família para destruir o sistema que me aprisionava. Na sexta-feira seguinte, quando o papai anunciou que ia viajar para Aracaju, senti uma mistura de terror e expectativa. Sabia que seria mais uma tarde de sofrimento, mas também sabia que talvez fosse a última. Se nosso plano funcionasse, se conseguíssemos a gravação que precisávamos, tudo mudaria. O gravador estava escondido na minha roupa íntima, pequeno e quente contra minha pele. Carlinhos havia conseguido pegá-lo na noite anterior, quando o papai estava distraído conversando com mamãe Rosa sobre os preços do milho. Quando ouvi o som familiar da caminhonete se afastando, respirei fundo e me preparei para colocar nosso plano em ação. Quando João veio me buscar naquela sexta-feira, meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. O gravador pequeno estava escondido na minha blusa, quente contra a pele, parecendo pesar muito mais do que realmente pesava. Cada passo em direção ao quarto dos fundos era uma luta entre o terror do que ia acontecer e a esperança de que finalmente tivéssemos uma saída. Hoje papai vai demorar mais para voltar, disse João enquanto caminhávamos pelos corredores. Então temos tempo de sobra para educar você direito.
As palavras dele me gelaram o sangue, mas também confirmaram que nosso plano tinha escolhido o dia perfeito. Mais tempo significava que a gravação seria mais completa, mais incriminadora. Mais evidências do horror que eu vivia toda semana. Quando chegamos ao quarto, respirei fundo e entrei como sempre fazia. Mas desta vez, tinha uma missão. Enquanto João fechava a porta e se virava para falar com alguém do lado de fora, aproveitei para me abaixar rapidamente perto da cadeira velha do canto. Com movimentos que haviam ensaiado mentalmente centenas de vezes, tirei o gravador da blusa e o empurrei para debaixo da cadeira, ligando ele no mesmo movimento. "O que você está fazendo aí embaixo?" perguntou João, virando-se para mim. Caiu um botão da minha blusa. Menti, me levantando rapidamente. "Já achei." Ele não desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Para eles, eu era apenas um objeto, uma boneca que não tinha pensamentos próprios, que não era capaz de planejar nada. Essa subestimação deles foi exatamente o que salvou nosso plano. O que aconteceu nas horas seguintes foi o mesmo horror de sempre, mas desta vez eu aguentei sabendo que cada palavra cruel, cada ordem humilhante, cada som degradante estava sendo registrado naquele aparelhinho pequeno escondido no canto do quarto. Era como se estivesse coletando munição para uma guerra que finalmente ia poder lutar. Pedro entrou primeiro, como sempre. Mas desta vez, quando ele começou a falar comigo naquele tom de superioridade que eu conhecia tão bem, pensei no gravador captando cada palavra. "Hoje você vai aprender umas coisas novas, Zuca. Coisas que mulher direita precisa saber para agradar homem." Miguel veio depois e com ele veio uma crueldade verbal que era quase pior que o resto. Ele gostava de humilhar com palavras, de me explicar exatamente qual era meu lugar naquela família, qual era meu papel como única mulher da casa. "Você existe para nos servir, Zuca. Papai te criou para isso, para ser nossa propriedade, nossa diversão." Cada palavra entrava no gravador como uma confissão. Cada frase se tornava evidência do que realmente acontecia naquela casa que de fora parecia tão abençoada por Deus. Um por um, eles entraram e saíram. Antônio, Francisco, José, Severino. Alguns dos primos mais velhos. Cada um deixando sua marca de crueldade registrada naquele aparelho que eles nem sonhavam que existia. O mais difícil foi quando chegou a vez de Manuel, meu irmão mais novo de sangue, que tinha apenas 16 anos. Ver alguém que eu havia ajudado a criar, que eu havia cuidado quando era pequeno, me tratando como se eu fosse menos que humana, foi uma dor que cortou mais fundo que qualquer ferida física. "Desculpa, Zuca", sussurrou ele quando entrou. "Mas João disse que se eu não fizer isso, ele vai contar para papai que sou fraco. E você sabe o que papai faz com quem ele acha fraco." Era a primeira vez que alguém pedia desculpas. Era a primeira vez que alguém mostrava que sabia que aquilo estava errado. E mesmo sendo uma pequena rachadura na crueldade, doeu ainda mais, porque mostrou que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo comigo. As horas passaram como sempre passavam, devagar, dolorosamente, marcadas apenas pela sucessão de rostos que entravam e saíam daquele quarto maldito. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Havia esperança. Havia a certeza de que aquela seria a última vez. Quando finalmente ouvi o som da caminhonete de papai subindo a estrada de terra, já era quase de noite. Os últimos raios de sol entravam pela janela pequena, pintando o quarto com uma luz alaranjada que parecia irreal depois de tantas horas de horror. João entrou pela última vez para me dar as instruções habituais sobre manter segredo, sobre como eu deveria me comportar durante o jantar, sobre as consequências terríveis que me esperavam se eu ousasse contar alguma coisa para papai. "Lembra sempre, Zuca. Papai sabe que isso acontece. Ele que quer que seja assim. Se você tentar mudar as coisas, vai ser muito pior para você." Quando ele saiu, fiquei sozinha no quarto por alguns minutos. Esperei ter certeza absoluta de que não havia ninguém por perto. Depois, me arrastei até a cadeira do canto e peguei o gravador. Estava quente, ainda funcionando, ainda registrando. Com mãos tremendo de nervosismo e emoção, desliguei ele e o escondi de novo na blusa. Saí do quarto como uma sombra,
Caminhei pelos corredores vazios até meu próprio quarto e escondi o gravador no fundo da gaveta das minhas roupas íntimas. Era a evidência que precisávamos. Era nossa arma contra anos de terror. Naquela noite, durante o jantar, representei o papel de sempre. Menina quieta, submissa, que havia passado uma tarde tranquila ajudando Mamãe Rosa com os afazeres domésticos. Papai contou sobre os negócios em Aracaju, sobre as pessoas que havia encontrado, sobre os preços do gado que estavam melhores que o esperado. Foi um dia produtivo, disse ele, cortando o pedaço de carne assada que mamãe havia preparado. Resolvi uns negócios importantes, fiz uns contatos novos. Nossa família está prosperando, graças a Deus. Se ele soubesse o que realmente havia acontecido naquela casa enquanto ele estava fora, se soubesse que sua prosperidade estava sendo construída sobre o sofrimento da própria filha, mas logo ele saberia. Logo ele ouviria cada palavra, cada gemido, cada ordem cruel que havia sido registrada naquela fita pequena escondida no meu quarto. No sábado de manhã, deixei a pedra no parapeito da janela da cozinha. Quando encontrei Carlinhos no açude depois do almoço, ele viu imediatamente no meu rosto que o plano havia funcionado. "Conseguiu?" perguntou ele, mal conseguindo conter a ansiedade. "Consegui. Está tudo gravado. Cada palavra, cada voz, cada coisa horrível que eles disseram." Tirei o gravador da blusa e coloquei na mão dele. Parecia pequeno demais para carregar tanto peso, tanta evidência, tanto poder de mudança. "E agora? Agora você faz sua parte. Você vai até papai amanhã de manhã, bem cedo, antes de ele sair para o trabalho. Vai dizer que encontrou isso jogado no quintal, que ficou curioso e resolveu ouvir. Vai fingir que ficou horrorizado com o que ouviu. E se ele desconfiar de mim? E se ele achar estranho eu ter encontrado justamente isso? Ele não vai desconfiar. Você é apenas um primo órfão que mora aqui por caridade. Para ele, você não tem coragem nem inteligência suficiente para planejar alguma coisa assim." Carlinhos guardou o gravador no bolso da calça, mas havia dúvida nos olhos dele. "Zuca, e se isso não funcionar? E se em vez de parar com tudo, ele ficar ainda mais furioso?" "Vai funcionar", disse eu, com uma convicção que não sabia de onde vinha. "Vai funcionar porque a única coisa que papai ama mais que o poder sobre esta família é a reputação dele lá fora. E se ele souber que existe uma gravação dessas coisas circulando, ele vai fazer qualquer coisa para proteger o nome dele. E depois? Depois que eu entregar isso para ele, o que vai acontecer comigo? Você vai ser o herói da história. Vai ser o menino corajoso que descobriu uma coisa terrível e teve a coragem de contar para a autoridade da família. Papai vai te ver com outros olhos. E com você? O que vai acontecer com você?" Essa era a pergunta que eu não queria fazer para mim mesma. Não sabia o que papai faria comigo quando descobrisse que eu havia orquestrado aquele plano. Não sabia se ele me veria como vítima ou como traidora. Mas sabia que qualquer coisa seria melhor que continuar vivendo aquele inferno toda sexta-feira. "Comigo vai ficar tudo bem", menti. "O importante é que isso vai acabar. Para sempre." Domingo de manhã chegou como um amanhecer diferente. Acordei sabendo que até o fim daquele dia, minha vida teria mudado completamente. Ou para melhor, se nosso plano funcionasse, ou para muito pior, se falhasse. Durante o café da manhã, observei Carlinhos discretamente. Ele estava nervoso, mexendo muito na comida, evitando olhar para qualquer pessoa diretamente. Mas quando nossos olhos se encontraram por um segundo, vi determinação ali. Ele ia fazer sua parte. Depois do café, quando papai saiu para a varanda para tomar o café pequeno e ler um jornal velho que havia trazido da cidade, Carlinhos se levantou da mesa com uma expressão solene. "Senhor Joaquim", disse ele, a voz tremendo ligeiramente. "Posso falar com o senhor? É sobre uma coisa importante que descobri." Papai levantou os olhos do jornal, surpreso. Carlinhos raramente falava com ele diretamente, raramente tomava qualquer iniciativa. "Que foi, menino? Fala logo." "É melhor falarmos em particular, senhor. É uma coisa séria." Papai fechou o jornal e olhou para Carlinhos com mais atenção. Havia algo no tom do menino que havia despertado sua curiosidade. "Então vem cá para dentro. Vamos conversar no meu escritório."
Eles entraram na casa e eu fiquei na varanda fingindo que estava interessada em alimentar as galinhas, mas com todos os meus sentidos concentrados em tentar ouvir o que estava acontecendo lá dentro. O escritório de papai ficava no fundo da casa, mas mesmo assim consegui ouvir alguns fragmentos da conversa. A voz de Carlinhos, nervosa, explicando como havia encontrado o gravador. A voz de papai, primeiro irritada, depois preocupada. E então, o silêncio. Um silêncio que durou quase meia hora. Um silêncio durante o qual eu sabia que papai estava ouvindo aquela gravação. Ouvindo as vozes dos próprios filhos e sobrinhos confessando os crimes que cometiam toda sexta-feira no quarto dos fundos. Quando as vozes voltaram, eram diferentes. A voz de papai estava mais baixa, mais controlada, mais carregada de uma fúria que eu podia sentir mesmo de longe. A voz de Carlinhos estava ainda mais nervosa, mas também aliviada, como se o peso mais difícil tivesse sido tirado dos ombros dele. Depois de mais alguns minutos, ouvi passos pesados se aproximando. Papai saiu do escritório com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva comum. Era a expressão de um homem que havia descoberto que seu império estava construído sobre um segredo que podia destruí-lo. Atrás dele vinha Carlinhos, pálido mas determinado. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Havia funcionado. Papai havia ouvido tudo, e agora era a hora de ver o que ele faria com aquela informação. "João!" gritou papai, com uma voz que fez toda a casa tremer. "Vem cá, agora!" E foi assim que começou o fim do nosso pesadelo. Com um grito de fúria de um patriarca que havia descoberto que sua autoridade absoluta havia sido desafiada, gravada e transformada em evidência que podia destruir tudo o que ele havia construído. João apareceu correndo da ala leste da casa, com a camisa meio aberta e o cabelo despenteado, como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Quando viu a expressão no rosto de papai, sua cara mudou completamente. Era como ver um menino se transformando em adulto em questão de segundos, percebendo que algo muito sério estava acontecendo. "Que foi, pai? Aconteceu alguma coisa?" Papai não respondeu imediatamente. Ficou olhando para João com aqueles olhos pequenos e penetrantes, como se estivesse enxergando pela primeira vez quem realmente era aquele homem que ele havia criado. O silêncio se estendeu por tanto tempo que até os passarinhos no quintal pareceram parar de cantar. "Entra para o escritório", disse papai finalmente, com uma voz baixa que era muito mais assustadora que qualquer grito. "E chama Pedro, Miguel, Antônio, Francisco, chama todos. Agora." João tentou fazer alguma pergunta, mas o olhar de papai o calou na mesma hora. Saiu correndo para buscar os outros, e em poucos minutos a casa inteira estava em polvorosa. Os meninos vinham chegando um por um, todos com cara de quem não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era grave. Eu continuei na varanda, fingindo alimentar as galinhas, mas prestando atenção em cada movimento. Carlinhos havia sumido, provavelmente se escondido no quarto dele para não parecer suspeito. Mamãe Rosa apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, com aquela expressão preocupada que ela sempre tinha quando papai ficava sério demais. "Zuca, vem pra dentro", disse ela baixinho. "Quando seu pai fica assim, é melhor a gente não ficar no caminho." Mas eu não queria perder nada. Aquele era o momento que eu havia sonhado durante meses. Finalmente, papai ia descobrir a verdade sobre o que acontecia na casa dele quando ele saía. Finalmente, alguém com autoridade ia confrontar aqueles monstros que se escondiam atrás de sorrisos de irmãos protetores. "Pode ir, mamãe. Eu já vou." Ela me olhou estranha, mas entrou para a casa. Mamãe Rosa sempre soube ficar fora dos assuntos de homem, mesmo quando esses assuntos envolviam a filha dela. Do escritório começaram a vir vozes, primeiro baixas, depois mais altas. Não conseguia entender as palavras, mas o tom estava ficando cada vez mais tenso. Papai falava por longos períodos, e depois vinham respostas curtas e nervosas dos meninos. De repente, ouvi um barulho seco, como se alguém tivesse batido a mão com força na mesa. Depois, o grito mais alto que já tinha ouvido papai dar em toda a minha vida. "Mentirosos, todos vocês! Mentirosos e safados."
O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o grito. Era como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que ia acontecer depois. Então, começou a discussão de verdade. Vozes se levantando, gente falando ao mesmo tempo, papai gritando ordens que eu não conseguia entender direito. Ouvi meu nome sendo mencionado várias vezes, sempre seguido de palavrões e acusações que me fizeram entender que eles sabiam que haviam sido descobertos. A porta do escritório se abriu com tanta força que bateu na parede. João saiu primeiro, com o rosto vermelho e os olhos assustados. Atrás dele vieram Pedro e Miguel, também com cara de quem havia acabado de receber a surra da vida. Não física, mas de palavras que cortaram mais fundo que qualquer correia. Papai apareceu na porta do escritório segurando o gravador na mão, como se fosse uma arma. Sua voz ecoou pela casa inteira. Agora vocês vão aprender o que acontece quando alguém desonra o nome desta família. O que aconteceu depois foi algo que eu nunca tinha visto antes. Papai, o homem que sempre controlou tudo com calma e autoridade silenciosa, perdeu completamente o controle. Mas não foi uma perda de controle casual. Foi uma fúria calculada, planejada, devastadora. Ele chamou todos os meninos para o pátio central da casa. Um por um foram aparecendo. Os 15, incluindo Carlinhos, que saiu do quarto dele tentando parecer confuso sobre o que estava acontecendo. Mamãe Rosa e eu ficamos na varanda, observando de longe, mas papai fez questão de que estivéssemos presentes. Zuca, vem cá, disse ele, me apontando um lugar ao lado dele. Você vai assistir a isso. Quando me aproximei, vi que papai estava tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que estava fazendo o corpo dele vibrar como uma corda de violão. Ele levantou o gravador para que todos pudessem ver. Sabe o que tem aqui dentro? Perguntou ele, a voz saindo baixa, mas cortante como uma navalha. Tem as vozes de vocês. Tem cada palavra suja que saiu da boca de vocês. Tem a prova de que meus próprios filhos se transformaram em animais sem minha permissão. João tentou falar alguma coisa, mas papai o cortou com um olhar que podia matar. Cala a boca! Você vai falar quando eu mandar. Papai começou a andar de um lado para o outro na frente daqueles homens, como um general inspecionando soldados que tinham cometido traição. Cada passo dele ecoava no piso de cimento como uma sentença de morte. Vocês pensaram que eu era idiota? Perguntou ele. Pensaram que podiam fazer o que quisessem na minha casa, com minha filha, nas minhas costas, e que eu nunca ia descobrir? Pai, a gente pode explicar, tentou Miguel. Explicar o quê? O grito de papai foi tão alto que até os cachorros da vizinhança começaram a latir. Vai explicar como vocês transformaram minha filha numa... Ele não conseguiu terminar a frase. Por um momento, achei que ele fosse chorar. Mas em vez de lágrimas, o que veio foi mais raiva. Vocês desonraram esta família, disse ele, agora falando baixo de novo, o que era ainda mais assustador. Vocês desonraram meu nome. Vocês desonraram o nome dos seus antepassados. E pior de tudo, vocês fizeram isso escondido de mim, como se fossem criminosos safados. Foi então que entendi qual era a verdadeira questão para papai. Não era o que eles haviam feito comigo. Era o fato de terem feito sem a autorização dele. Era a desobediência, não o crime. Era o desrespeito à autoridade dele, não o sofrimento que haviam me causado. João, disse papai apontando para o filho mais velho, você era o responsável por esta casa na minha ausência. Era sua obrigação manter a ordem e a decência. Em vez disso, você organizou isso. João tentou se defender. Pai, eu pensei que o senhor soubesse, que fosse normal. Normal? Papai deu 2 passos na direção de João, e o homem de 22 anos recuou como se fosse uma criança de 5. Normal é respeitar as regras da casa. Normal é pedir permissão. Normal é manter a dignidade da família. Então papai se virou para todos os outros e fez o anúncio que mudou tudo. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes nesta casa, muito diferentes. Começou pelas punições imediatas. João perdeu todos os privilégios de filho mais velho. Não podia mais sair na cidade aos sábados, não podia mais tomar decisões sobre a fazenda,
Não podia mais dar ordens para ninguém. Pedro teve o mesmo tratamento. Miguel, Antônio e Francisco foram rebaixados a simples trabalhadores, sem direito à opinião sobre nada. Vocês vão trabalhar de sol a sol, disse papai. Vão comer depois de todo mundo. Vão dormir no chão se for preciso. Vão aprender o que é respeito na marra. Mas a punição maior veio depois. E tem mais uma coisa. Vocês nunca mais vão dirigir uma palavra para Zuca. Nunca mais vão olhar para ela. Nunca mais vão respirar o mesmo ar que ela, se eu puder evitar. Papai se virou para mim, e pela primeira vez desde que tudo havia começado meses atrás, vi algo parecido com carinho nos olhos dele. Não era exatamente amor paternal, mas era pelo menos reconhecimento de que eu existia como pessoa, não apenas como propriedade. Zuca, você vai ter um quarto novo, na ala principal, do lado do nosso. Vai ter uma chave, vai ter privacidade, e se qualquer um desses safados se aproximar de você, pode vir me contar que eu quebro o pescoço dele. Então ele fez algo que me surpreendeu completamente. Se virou para Carlinhos e disse: Carlinhos, você fez a coisa certa, você mostrou ter caráter quando todos os outros mostraram ser sem vergonha. A partir de hoje, você é meu braço direito. Você vai me ajudar a manter a ordem nesta casa. Carlinhos ficou vermelho e apenas balançou a cabeça, concordando. Nos nossos olhos se encontraram por um segundo e vi que ele estava tão surpreso quanto eu com a reviravolta dos acontecimentos. Papai não tinha terminado. Voltou-se para os outros e fez o anúncio final. E para que vocês nunca mais se esqueçam do que acontece quando alguém desobedece às regras desta casa. Ele foi até o quarto dos fundos. Aquele quarto maldito que havia sido o centro do meu pesadelo por tantos meses. Voltou com uma lata de querosene. Vocês vão queimar este quarto, disse ele. Vão queimar tudo que tem lá dentro. O colchão, a cadeira, tudo. E depois vão socar as paredes até virarem pó. Assistir aquele quarto sendo destruído foi como ver meu pesadelo pegando fogo junto. As chamas lambiam as paredes onde eu havia sofrido tanto, consumindo cada lembrança ruim, cada momento de terror. Quando tudo virou cinzas, senti como se uma parte da minha alma tivesse sido finalmente libertada. Mas papai ainda não havia terminado com as mudanças. Nos dias que se seguiram, ele reestruturou completamente a hierarquia da casa. Os meninos que haviam participado do que ele chamava de conspiração contra a família foram todos rebaixados. Alguns dos primos mais novos, que não haviam participado por serem pequenos demais, foram promovidos a posições de confiança. A dinâmica familiar mudou radicalmente. Durante as refeições, havia um silêncio pesado. João, Pedro e Miguel comiam de cabeça baixa, como cachorros envergonhados. Carlinhos sentava ao lado de papai, recebendo orientações sobre os trabalhos da fazenda. E eu finalmente podia comer em paz, sem sentir olhares predadores sobre mim. Mamãe Rosa nunca comentou nada sobre o que havia acontecido. Era como se ela tivesse acordado um dia e descoberto que as regras da casa haviam mudado da noite para o dia e simplesmente aceitado a nova realidade. Talvez ela sempre soubesse que algum dia as coisas iam explodir. Talvez ela estivesse até aliviada. O mais impressionante foi ver como papai assumiu o controle total da situação. Ele não apenas puniu os culpados. Ele reconstruiu todo o sistema familiar de forma que algo assim nunca mais pudesse acontecer. Estabeleceu novas regras, novos horários, nova supervisão. Era como se tivesse percebido que seu império havia quase desmoronado por causa da sua ausência, e agora estava determinado a nunca mais sair da casa sem ter certeza absoluta de que tudo estava sob controle. Para mim, foi como renascer. Pela primeira vez em meses, pude andar pela casa sem medo. Pude dormir sem ter pesadelos. Pude acordar nas sextas-feiras sem sentir terror no estômago. O som da caminhonete de papai saindo não era mais o sinal do meu inferno. Era apenas o som de um carro saindo. Carlinhos se tornou meu protetor silencioso. Nunca conversamos abertamente sobre o que havíamos feito juntos, mas havia um entendimento entre nós. Ele havia arriscado tudo para me ajudar, e isso havia mudado não apenas minha vida, mas a dele também. De primo órfão rejeitado, ele se tornou a pessoa de confiança de papai, o novo responsável pela ordem da casa.
Anos depois, quando me casei e saí da fazenda, papai nunca mais permitiu que tantos homens morassem debaixo do mesmo teto. Carlinhos me contou que ele havia se tornado muito mais rigoroso com todos, muito mais presente, muito mais controlador. Era como se tivesse aprendido que delegar autoridade era perigoso demais. João, Pedro e Miguel nunca se recuperaram completamente da humilhação. Continuaram morando na fazenda, trabalhando como empregados do próprio pai, mas sem nunca mais terem a confiança ou o respeito que tinham antes. Era uma punição que durou para o resto da vida deles. Hoje, olhando para trás, entendo que nossa vitória não foi perfeita. Papai não parou com o que estava acontecendo porque entendeu que estava errado. Parou porque descobriu que estava sendo traído. Mas o resultado final foi o mesmo. Eu fui liberta de um inferno que parecia não ter fim. A força que encontrei para planejar e executar aquele plano mudou quem eu era para sempre. Descobri que mesmo na situação mais desesperadora, sempre existe uma rachadura na muralha, sempre existe um aliado inesperado, sempre existe uma forma de transformar a própria estrutura que nos oprime em arma para nossa libertação. Meus queridos, parabéns por ter me escutado até aqui. Hoje em dia, as pessoas não conseguem ouvir uma pessoa falar por mais de alguns segundos, então, se você chegou até aqui mesmo, muito obrigado. Para eu saber quem foram as queridas que realmente estão comigo aqui, comenta a palavra bondade. Se essa história mexeu com vocês de alguma forma, se trouxe algum tipo de reflexão ou esperança, eu peço do fundo do meu coração que deixem um curtir neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vocês não sabem como isso me dá força para continuar compartilhando essas memórias tão difíceis, mas que podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá a gente compartilha todos os dias histórias reais de outras vovós como eu. Mulheres que passaram por dificuldades, mas encontraram força para seguir em frente e construir uma vida melhor. Porque a vida nos ensina que sempre existe uma saída, sempre existe esperança, sempre existe uma forma de quebrar as correntes que nos prendem. Às vezes essa força vem de dentro da gente, às vezes vem de um aliado inesperado, mas ela sempre existe. O importante é nunca desistir de procurar por ela. Obrigada por me acompanharem nesta jornada dolorosa, mas necessária. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, e não importa quão escura pareça a situação, sempre existe uma luz no fim do túnel, esperando para guiá-los para a liberdade.